Tem liberdade, Deus, tenha liberdade nesse momento. O teu povo está pedindo ao Senhor, Deus, venha sobre nós. Deus, nos guia com a tua santa palavra. Nos guia, meu Deus, às águas tranquilas por amor do teu nome. Nos leva aos pastos verdejantes. Nos traz a inspiração da tua palavra. Nos fortaleça para que possamos vencer, meu Deus, as astutas ciladas do inimigo. Pai, o Senhor não desampara aqueles que em ti esperam, e nós esperamos no Senhor. Você pode afirmar isso para Ele. Você pode dizer: Deus, o meu coração espera em ti. É no Senhor, meu Deus, que nos tornamos mais do que vencedores. Então venha, Senhor, venha com teu poder agora. Vai entrando em cada coração, em cada mente desanimada, em cada coração enfraquecido, trazendo a fé, trazendo a esperança, trazendo, meu Deus, a convicção que ela precisa para reverter, para vencer, para alcançar, para ir além. Então nos visita agora, Pai, nos visita agora com o teu poder. Salabatori cantara na lamara malamachere rianorena lamama mahala da labatori cantore covarida lá. Deus tem vitória para você. O Senhor tem saída para a sua adversidade. Aleluias, Senhor Jesus, que eu seja resgatado pelo teu poder, e o Senhor tenha liberdade para trabalhar na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Bom dia a todos. Podemos se sentar em nome de Jesus. Vocês estão bem? Amém? Um bom dia para quem está em casa também pela live, amém? Vamos entrar na palavra de Deus. Eu vou pedir para você abrir tua Bíblia, Isaías 43, 26. Isaías 43, 26. Amém? Isaías 43, 26. Eu acredito que esse seja um dos versículos mais centrais da Bíblia em relação à oração, porque nele é o próprio Deus que cobra de nós a importância de orar. Amém? Na quarta-feira, inclusive, eu estava falando aqui para a igreja, a falta de oração, a quantidade de oração que era necessária, a falta dela fez com que o Tiago morresse ao fio da espada. O Herodes vai e degola o Tiago, porque ele estava meio que desamparado pela igreja. A igreja não estava orando. Pastor, mas ali o Tiago deveria ter orado. Existem lutas na sua vida que você vai precisar realmente de um corpo de oração, e ela vai fazer a diferença. Toda vez que você se reúne, a Bíblia diz que um faz correr 1000, dois faz correr 10.000. As forças se multiplicam, amém? Mas o Tiago morreu, o Tiago foi degolado. O Herodes vai e corta a garganta de Tiago. Só que na mesma ocasião ele manda que trouxessem Pedro também, e colocam Pedro dentro da prisão. Quando colocam Pedro, a igreja entra em choque. Ela fala: Pedro vai ser degolado também, Pedro vai morrer também. E nessa hora a Bíblia diz que o povo de Deus se reúne em casas, e eles começam a buscar, começam a orar, invocar a Deus. Era uma causa já impossível, porque o Herodes tinha matado Tiago e o povo tinha aplaudido a morte de Tiago. Então ele falou: bom, eu tenho apoio do povo. E então a morte de Pedro era certeira. Pedro iria morrer. Mas aí que entra o milagre. Quando a igreja se reúne e começa a orar, Deus envia um anjo de Deus, e o anjo de Deus vai lá na prisão e tira o Pedro da prisão. E um grande milagre acontece por causa das orações. Amém? E aqui a Bíblia diz assim, procura o que, igreja? Lembrar-me, entremos em juízo juntamente.
apresenta as tuas razões para que te possa. Dois erros que nós cometemos às vezes: tentamos entrar na batalha sozinhos, sem levar Deus. Isso aí é um fracasso na certa. Nós não vamos conseguir nunca. Você pode ter um êxito ou outro na tua vida, mas você já deve ter percebido na tua vida que o diabo não brinca. E quando ele tem oportunidade, as coisas de repente elas se tornam sérias demais. Eu falava com um amigo, antigamente parecia que as coisas eram mais tranquilas, né? Os problemas se dissipavam com mais facilidade. E de repente a vida ficou séria demais. Parece que aquilo que dava certo começou a dar errado. Lembra os filmes de antigamente? O mocinho sempre vencia no final, não era assim? Era ou não era? Agora não mais. Agora você já vê a tragédia, não é? É desse jeito. Os filmes não terminam mais como terminavam antigamente. Agora termina já dizendo que tem outro que é pior ainda. Não é verdade? Você já fala, vixe, a coisa ainda vai piorar. Não é mais como era. E automaticamente, de uns tempos para cá, parece que as coisas se tornaram realmente mais complicadas. Então eu nunca posso ir para uma batalha sem levar Deus comigo. O principal que tem que estar em qualquer batalha da minha vida é a presença de Deus. E aí Deus fala, ó, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Deixa o marcador aqui e eu vou com você para 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. O Josafá, ele estava diante de um dos piores cenários da vida dele. Josafá foi um bom rei, mas ele estava realmente, é uma das poucas passagens da Bíblia que você vê realmente ali um homem admitir que ele realmente está com medo. Ele estava com medo, Josafá estava com medo. E quando eu falo de Josafá, eu vou contar uma história de um marceneiro. Ele se chamava Lucas. E nos anos mais ou menos de 2005, 2004, ele fechou um contrato com uma escola particular de entregar no começo de fevereiro, inclusive, o material para que aquela escola fosse funcionar. E ele fez as licitações lá, passou, ofereceu um preço muito bom. E para ele ia ser bom, porque ele ia mudar um pouquinho a história dele, a marcenaria dele ficaria muito conhecida a partir dali. E teve naqueles dias, eu não sei o que houve, mas teve 3 coisas que foi muito crucial para a vida dele. E ele era de Deus, um homem de Deus. E quando faltava tipo ali metade de janeiro, aconteceu alguma coisa lá com o fornecedor dele faliu, não tinha condições de entregar o material que ele tinha combinado, que era ali os compensados para fazer as cadeiras, as carteiras, tudo, os quadros. E o preço dos materiais que ele estava para comprar em outro lugar tinha triplicado, tinha subido muito. E ele tinha um outro cidadão que era concorrente dele, que estava doido para pegar esse contrato dele. E aí a escola já começou, bom, você ainda não entregou nada, não tem prazo. E aí naqueles dias ainda aconteceu uma enchente. Na enchente foi tanta coisa para dentro da oficina dele, né? A oficina dele ficou uns 30 centímetros de barro dentro. Graças a Deus os equipamentos dele não parou de funcionar. São mesas mais altas. Ele tinha lá uma equipe de uns 8, 10 funcionários dele. E nessa época ele começou a orar. Ele começou a buscar Deus. Falou, Deus, eu não tenho dinheiro para comprar o material. Era um valor muito alto. Ele não tinha como resolver o problema da oficina dele, porque estava tudo em lama. E aí o que ele fez? Ele começou a orar. Ele tinha lido lá na palavra, lá Deus falou com ele naquela passagem de Atos 16, 24, 25, que o Paulo e o Silas começam a orar perto da meia-noite. Ele juntou o pessoal que trabalhava com ele e começou a orar.
Naqueles mesmos dias aconteceu uma adversidade lá com esse moço que queria o contrato dele, um problema judicial, e para ele se livrar logo do que ele ia perder, ele pegou aqueles materiais dele, tudo que ele tinha de madeira, boa inclusive, e teve que vender. Quem comprou? Colocar assim, um preço irrisório. Olha o que a oração faz. Ele compra um material muito melhor por um preço irrisório. A vizinhança conhecia ele, sabia que ele estava ali naquela situação. Começaram a se ajuntar para ajudar ele a limpar a oficina. Um monte de gente ajudou ele. Ele conseguiu colocar a oficina dele para funcionar. E no dia que chegou o prazo de entregar os materiais, ele não só entregou os materiais dele, mas entregou com uma qualidade tá muito melhor, porque ele conseguiu comprar uma madeira muito melhor para fazer aqueles materiais. É uma história simples, mas se aquele homem não entregasse, ele ia falir de vez, porque tinha um contrato para arcar. Mas onde que eu quero chegar com isso? Tudo na vida se resolve através de oração. Você levar a Deus. Se você olhar para o cenário que ele estava, era uma causa perdida. Não tinha o que fazer, não tinha madeira num preço que ele poderia usar, não tinha como ele agir naquela situação. Era um marceneiro pobre, começando ali o trabalho dele. Mas você vê que todas as coisas Deus fez, Deus preparou tudo. E o que isso tem a ver com Josafá? No capítulo 1 mesmo ele fala assim, ó: sucedeu depois disso que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. 2. E então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. 3. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. O que a Bíblia está dizendo ali no começo do 3? O Josafá fez o quê? Temeu. O medo se apoderou daquele homem. Ele não sabia o que fazer. Como Lucas, que era o marceneiro lá, não é? Ele também não tinha mais o que fazer. Quanto que ia virar aquela multa contratual que ele estava quebrando? Uma escola precisava de começar o ano letivo. Não tinha ali o necessário para trabalhar. E às vezes essa mesma situação, ela vem sobre as nossas vidas de várias formas. Um problema de saúde de alguém, muitas vezes é uma má notícia. Talvez financeiramente mesmo, surge alguma coisa que você não tem condições de lidar. E o que você vai fazer? Como que você vai lidar com aquela situação? O que eu posso fazer para reverter esse lado? E às vezes você não tem o que fazer. E nessas horas, algumas pessoas se distanciam. Ao invés de entrar em juízo com Deus, elas deixam Deus, começam a procurar pessoas, desabafam, confessam derrotas, colocam ali o fracasso dela à mesa e começam às vezes ali a lamentar, murmurar. Eu tinha que aprender a fazer tanto o que fez o Josafá quanto o Lucas. Por que eu contei a história do Lucas? O Lucas é uma história atual, amém? Então é uma prova que Deus não mudou, Deus continua fazendo. Mas a batalha de Lucas ali era só financeira. Tudo bem, mas você vai explicar para um cidadão que tudo que ele tem está empenhado naquele lugar, como é que ele vai fazer? E aí? Para ele era a vida dele também, sim ou não? Por mais que não pareça tão grave. O Josafá, 3 reinos estavam vindo contra ele. Estavam os amonitas, estavam ali os meunitas. Esse povo tudo queria destruir ele. E ele era sozinho. O que ele faz? Ele se lembra da única solução que tinha para ele. Buscar quem? A Deus. Entrar em juízo na presença de Deus. E o mais interessante, igreja, é a oração que esse homem fez. Vou continuar lendo aqui para chegarmos na oração dele. 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém,
na casa do Senhor, diante do pátio. Então eles se reúnem todos ali no pátio, diante da casa de Deus, e essa é a oração de Josafá. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir ao Senhor. 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste tu fora os moradores da terra de diante do povo de Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, edificaram nela o santuário ao teu nome, dizendo, olha o que ele diz para Deus: se algum mal nos, seja espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos... Ele exalta a Deus primeiro, e depois ele traz a juízo, uma lembrança, uma justificativa da qual ele estava ali. Ele traz para Deus uma promessa do próprio Deus. Ele diz: Deus, não é o que foi colocado nesse santuário, que se nós nos voltássemos para o Senhor, como ele está dizendo ali, ó, clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. E ele fala a respeito do que era lá em cima, ó. Se algum mal nos sobrevier, que tipo de mal, igreja? Seja espada. Espada é o que? Alguma morte, né? Confusão. Seja juízo, coisas judiciais. Seja uma doença, peste, câncer, seja lá o que for. Ou fome, em relação à necessidade financeira que seja. Ele diz ali para Deus, ó, nós nos apresentaremos diante de ti nesta casa, pois o teu nome está nesta casa, clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos... Quando ele traz a lembrança para Deus, uma promessa de Deus, não vai entender errado o que eu vou falar aqui, mas ele de alguma forma ele coloca, ele confronta a misericórdia de Deus. Por quê? Ele diz: Deus, o Senhor prometeu, foi isso que o Senhor deixou para nós. E as pessoas não fazem isso. As pessoas ficam sofrendo: ai, mas cadê Deus na minha vida? Ele não ficou dizendo por que Deus nos abandonou, para onde que Deus foi, não. Ele falou: Deus juntou todo mundo, porque o correto é se voltar para Deus mesmo. Não adianta você estar dentro de casa murmurando, reclamando da vida e falando: cadê Deus? Porque Deus não vai responder por isso. Mas quando Deus vê que você se volta para a palavra dele, a história muda. E eles fizeram isso, foram diante de Deus. Falou: Deus, foi nessa casa que foi feita uma aliança com o Senhor, seja de peste, de espada, fome, de juízo. Aqui o Senhor falou que clamaríamos ao Senhor e o Senhor nos livraria. E sabe o que aconteceu? 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passaste Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que agora nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há o quê? Força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, aos nossos olhos estão postos, nossos olhos estão no Senhor. E olha agora, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres, seus filhos. 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Não o que, igreja? Não temais,
não vos assusteis por causa desta grande. Irmão, no mesmo momento da oração, um profeta se levanta ali e fala assim: Deus está falando. E a palavra de Deus é essa: não temas, não se assuste por causa da multidão, da adversidade, pois a peleja não, senão de quem? Sabe o que Deus faz? Deus pega a batalha para ele. Deus fala para eles: ó, não precisa ter medo, não se preocupe com a quantidade, pois essa luta não será de vocês, será minha. Deus assume para ele aquela batalha. Foi isso que aconteceu com aquele Lucas marceneiro. Quando eles começaram a orar, agradecer a Deus pelas ferramentas funcionarem, pela saúde que eles estavam tendo, o mundo espiritual começou a agir. Deus tomou a frente. Uma situação desenrolou, compraram a madeira por um preço irrisório, amém? Até mais do que necessário. Conseguiram resolver, e o que era para ser uma vergonha se tornou um orgulho. Até o material foi muito melhor. Eu não sei depois o que aconteceu com o seu Lucas, mas deve ter vendido muito mais, porque a qualidade do que ele tinha era muito melhor, amém? Então aquilo ali deve ter alavancado ainda. Há males, diz o mundo, né, que vem para o bem. Mas por quê? Deus transforma as maldições em bênção. E ainda diz depois no 16, ó: e amanhã descereis contra eles. Deus falou: vocês vão à batalha, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, olha Deus falando: não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede o que? A salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Irmão, você tem ideia do que aconteceu com Josafá? Um homem totalmente rendido, sem condições de enfrentar os inimigos. Eram três gerações ali, três exércitos, três povos ali que estavam contra ele, se ajuntaram contra ele. Esse homem praticamente estava perdido. A Bíblia deixa claro que ele temeu aquela situação, mas Deus fala para ele: a luta não é de vocês, a luta é minha. Mas o que esse homem fez? Esse homem não foi atrás de algum conhecido, não foi atrás de pessoas que pudessem resolver uma situação para ele. Ao contrário, o que esse homem fez? Se ajuntou na presença de Deus. É o que falta hoje para muitas pessoas. Você tem uma luta, vai à presença de Deus. Deus, eu não sei o que fazer, eu não tenho condições de enfrentar isso. Deus, eu não tenho dinheiro para lidar com essa situação. Coloca diante de Deus. Você vai ver que o mundo espiritual vai começar a trabalhar. Eu não sei o que Deus pode fazer, mas Ele está dizendo: quando você leva uma batalha diante dele, a luta não é mais sua, ela passa a ser de quem? De Deus. Agora não adianta, eu vou lá, falo com Deus, vou deitar e vou ficar ali chorando: o que eu vou fazer da minha vida agora? Não, Deus falou aqui, ó: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede o que? A salvação do Senhor. Que eu preciso é estar de pé diante de Deus. Qual que é a sua luta? Leva a presença dele, o restante Deus faz. E aí no 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, todo Judá e os moradores de Jerusalém, e se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E aí a partir dali a gente vê o desenrolar da batalha, e Deus cumpre exatamente o que Deus tinha prometido. Não vou ler o restante, porque a resposta já tinha chegado. A palavra de Deus veio, Deus vai fazer. Amém? Mas vá lá em 1 Samuel 12, 23. Agora que entra um erro nosso. Quem não ora, quem não faz o que Josafá fez, quem não faz o que o seu Lucas fez, ele peca. A igreja, quando Tiago foi degolado, ela pecou por quê? Porque ela deveria ter buscado a Deus, despertado a lembrança de Deus, e não fez, sofreu.
Tem gente que às vezes um parente está morrendo e você não está buscando a Deus. Você está deixando, não, mas o médico falou, fica esperando no médico. O médico é um homem comum. O médico, ele faz ali o protocolo. Agora, se você precisa de um milagre, não é médico que faz milagre. Quem faz milagre é Deus. Então você tem que ir à presença de quem? De Deus. A tua casa está caindo, o teu casamento não está bem, você tem que ir à presença de Deus. Não adianta você procurar psicólogo, ele vai ficar te ouvindo, você vai ouvir o que ele fala. E vai levar onde isso? Porque não vai mudar o outro lado, vai? Ah, mas se ele procurar um psicólogo também, você acredita mesmo? Que tem de psicólogo divorciado, irmão? É verdade. Mas o pastor falou, tem de pastor divorciado. Não é? Você tem que buscar quem? Deus. Não adianta você colocar a tua esperança em homens. Ah, mas eu tenho uma amiga que falou que vai me emprestar. Amanhã a casa dela cai, você vai fazer o quê? Você acha que ela vai cuidar dela ou vai cuidar de você? Você tem que orar a Deus. É isso que você tem que fazer. Faz o que Josafá fez. Não precisa você dizer para Deus que você não teme. Teme sim, Deus, não sei o que fazer. É um parente, é um familiar. Entra na presença de Deus. Aquilo vai se reverter, aquela história vai mudar. E só não vai mudar se você não crer. Porque a verdade é essa, Deus faz milagres. Fez na vida do seu Lucas, fez na vida de Josafá, já deve ter feito muitos milagres na sua vida. E Deus não mudou, continuou operando. Amém? E se a gente olha para o lado, a gente vê milagres todo momento. Olha o que o Samuel diz. E quanto a mim, longe de mim que eu... Por que o Samuel fala que longe que ele peque contra o Senhor? Por que ele pecaria contra Deus, igreja? Lê aí. Deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e... Então, quando nós deixamos de orar, fazemos o quê? Pecamos. Então, uma pessoa que ela não vai à batalha espiritual, ela não vai orar, ela já está pecando. Ah, mas ali a vida é dele, pastor. Não, quem não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o infiel. Aquele que não ore por alguém que precisa, aquele que não vai buscar por uma situação, ele já está orando. Samuel falou, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, deixar de orar é o quê? Pecado. Tem gente que fala, eu fiz tudo o que eu podia. Você orou? Não. Então você pecou. Amém? Ah, pastor, ele não quer saber de Deus, mas você fez a sua parte? Se você não fez, você pecou. Amém? Então o Samuel deixa claro, é pecado a gente deixar de orar por pessoas que precisam, inclusive daqueles que pertencem a você. Você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um filho, você tem um irmão. Ah, pastor, eles não querem nem saber. A tua obrigação é orar. Ah, mas eu não tenho nada com isso. Quando você foi comprado por bom preço do Senhor, a Bíblia diz que você passou a pertencer a Ele. Deus é um Deus bom, não cobra isso. Mas nós temos Senhor. Aquele cidadão que vai pular carnaval, que vai se entregar ao pecado, ele tem um Senhor que morreu por ele e pagou um preço muito alto por ele. Ele nem sabe disso. Ah, mas e aí, pastor? Ele vai acertar uma conta um dia, porque vai ter um julgamento que ele vai ter que estar lá naquele julgamento. E ele vai prestar conta nesse dia. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, pastor, eu não tenho... Um falou para mim outro dia assim, eu não estou em pecado com Deus porque eu não estou congregando. Ele pensa que se ele para de congregar, ele não tem compromisso com Deus. Não, coitado, falei, você já está na mão do diabo, você já está condenado. Não, pastor, isso aí é quem está na igreja, eu não me envolvo, por isso que eu já nem me envolvo, porque eu sei que minha vida não está correta. Já está condenado, porque você foi comprado por bom preço. Então eu parar de buscar a Deus, ele acha que isso me livra, me corta um compromisso. Não, a pessoa não está servindo a Deus, ela peca, ela fala, eu posso pecar porque eu não estou na igreja. Não tem nada a ver, você está pecando contra Deus. O teu julgamento vai chegar também. E qualquer um que deixa de fazer o que tem que fazer, a Bíblia diz que peca. Tiago 4,17, vamos lá? Tiago é lá no Novo Testamento, no finalzinho da Bíblia, 4,17.
Tiago 4,17. Amém? Tiago está depois de Hebreus, antes de Pedro, tá bom? As cartas pequenas de Paulo. Posso ler? Aquele, pois, que sabe fazer o quê? Fazer o bem e o não faz, comete o pecado. Eu sei que alguém tem uma luta, eu não oro, eu não busco, eu não vou buscar, eu estou cometendo pecado. Ah, pastor, mas cada um cuida da sua própria vida. Sim, mas a minha obrigação é de levar a Deus qualquer adversidade. Quem sabe que alguém precisa, que uma luta está vindo, que eu tenho que fazer e não faço, eu já estou cometendo pecados. Então eu preciso buscar. E as lutas que nós enfrentamos, que nós não vencemos ainda, é porque a gente não levou a presença de Deus. Amém? Volta lá em Isaías 43, 26, que é o que Deus espera. Isaías 43, 26. Então Josafá lembrou Deus? Lembrou, colocou as pelejas que ele tinha diante de Deus e o livramento veio. Assim vai ser na tua vida também. Você tem as tuas lutas. Quando você vai à presença de Deus, claro, o Josafá ele colocou um jejum nacional, colocou todo mundo para jejuar. É um caminho também, amém? Mas se você buscar, a resposta virá. Procura lembrar-me e entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas para que te possa justificar. E aí eu poderia passar um tempo aqui falando de pessoas que apresentou razões. O próprio Abraão, poderia falar de Isaac. Todas essas pessoas reverteram situações através da oração. O Abraão não podia ter filho, a mulher dele, não sei quem, acho que a mulher no caso, porque depois ele continua gerando filhos, amém? Que a gente não sabe, né, irmãos? A Bíblia diz que eles não podiam e Deus deu um filho. Ah, mas ele teve um filho com Agar. Mas eu acredito que o milagre foi da parte dos dois, porque Deus ele deixa claro que o Abraão não olhou para o corpo já amortecido. Então o Abraão também já estava, amém? Naquela fase já estéril. E Deus operou o milagre, amém? O Isaac, a mulher não podia dar filhos para ele. 20 anos orando, ele reverte a situação e tem lá, a mulher tem gêmeos. E poderia continuar, o próprio Jacó também, a mulher não podia ter filhos, não é? E assim vem vindo, Eucana, o caso de Ana. E você vai encontrar na Bíblia Sagrada um monte de pessoas que reverteram situações orando a Deus, que era o clamor delas. Então quando você apresenta a Deus as tuas razões, Deus te justifica. Diga graças a Deus. Pode fechar aqui a tua Bíblia. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Vamos entrar em oração. Feche os seus olhos, eleva teu pensamento à presença de Deus. Soberano Deus e Pai eterno, o Josafá, Deus, ele não sabia o que fazer. A situação de Josafá, Deus, estava tão complicada, que ele não tinha mais o que fazer. E aquele homem, ele admite: Deus, eu estou com medo. E ele diz naquele momento da oração dele, que o Senhor havia prometido, quando foi colocado o teu nome naquele santuário, que se houvesse alguma luta que viesse contra eles, de forma que venha espada, que venha juízo, que venha fome, que venha peste, eles invocariam o Senhor e o Senhor os ouviria e livraria eles. E aqui está a tua igreja agora, Deus, orando, o teu povo te invocando, clamando ao Senhor,
e estamos colocando, meu Deus, nas tuas mãos as nossas lutas. Coloca agora, igreja. Eu não sei a batalha que você enfrenta, eu não sei se é no juízo, se é na saúde, se é uma peste, eu não sei se aquilo é juízo, eu não sei se é a fome, a miséria, mas se você colocar a tua vida na presença de Deus, a palavra de Deus, ela garante que da mesma forma que Deus ouviu a oração de Josafá, o Senhor também vai ouvir a sua oração. E ele dizia através de Jaziel, ele dizia: nesta peleja vós não pelejareis, ou seja, aquela batalha passou a ser de Deus, a sua batalha do Senhor, aquela guerra que você está enfrentando, ela passa a pertencer a Deus quando você leva a presença dEle. Então vai colocando agora a tua vida diante do Senhor, vai dizendo: Jesus, toma frente na minha saúde, Pai, esse câncer, essa doença, essa lesão, vai dizendo para Ele: Deus, esse trauma espiritual, essa maldição que está rondando a minha vida, aquele problema que está naquela criança, o autismo, meu Deus, aquela síndrome, a síndrome do pânico, medo, trauma, Jesus, ele não pode mais dominar essa pessoa, aquela maldição que está rondando essa casa, aquele desengano médico, meu Deus, aquela pessoa que está passando pela amputação, que está passando por um tipo de dano, de mal, meu Deus, o Senhor tem o poder de entrar lá, tomar a frente nessa batalha e trazer a vitória. E eu me revolto agora contra o inferno, e eu digo: Satanás, eu digo demônio da doença, da enfermidade, do diabetes, isso, igreja, começa a repreender agora, vai mandando esse mal sair da tua vida, sai da casa dele, demônio, vai saindo da casa dessa mulher, aquele demônio que tem rondado, colocado aquela confusão, a mente daquele jovem, Deus, ele está pensando na separação, aquela casa virou um centro de batalha, virou um campo de guerra, meu Deus, é confusão, é acusação, é briga, palavras de peso trocado, que está levando a empobrecer aquele relacionamento, mas eu amaldiçoo agora, sai de lá confusão, sai de lá batalha, sai de lá demônio da separação, do divórcio, vai tirando as tuas garras agora dessa família. Vamos, demônio, você não pode mais tocar nela, meu Deus, o demônio que está levando aquele homem ao adultério, aquela mulher ao adultério, ela já não olha mais para o marido da mesma maneira, ele não olha mais para a esposa da mesma maneira, sai do caminho dele, sai do caminho dela. Vamos, demônio, aquela criança acorda chorando no meio da noite, como se algo assustasse, alguma coisa perturbasse, saia de lá, vai saindo agora, demônio que enfraqueceu a fé dessa mulher, desanimou esse homem, pega tudo aquilo que é seu, maldito, pega todos os teus males, pega todas as tuas maldições e saia, saia, saia e sai, em o nome de Jesus. Meu Deus, derrama agora o teu poder, Pai, derrama agora da tua força sobre cada vida. Pede para Jesus agora: Jesus, derrama o teu poder sobre mim. Pede para Ele abençoar agora os teus caminhos. Pede para Ele: Jesus, abençoe a minha causa, abençoe, Jesus, essa minha batalha. Você vai ver que o poder de Deus vai entrar em ação. Faz o impossível agora nesta vida. Pega esse minutinho do teu tempo, faz a sua oração agora. O Josafá estava diante de uma derrota iminente. Não existia exército para livrar o Josafá. O inimigo já estava em Engedi, estava muito perto. O mal se aproximava a cada minuto. Praticamente eles já estavam encurralados. Não tinha mais ninguém que pudesse tomar a frente, fazer alguma coisa. Mas aquele homem, ele põe-se em pé, e no pátio ali, diante da presença do Senhor, ele começa a louvar a Deus. Louve ao Senhor pela tua vida. Louve ao Senhor porque Ele te fortaleceu, Ele te deu saúde. E muitas vezes Deus fez muito mais do que nós pedimos ou pensamos.
Quantas e quantas vezes o Senhor, Ele tomou a frente na tua vida. Quando você pensava que uma porta nunca se abriria, a porta se abriu. Quando você pensava que você não ia ter condições de mudar um quadro, o Senhor veio, tomou a tua frente. Se lembra de quantas e quantas vezes você chorando, talvez na presença de Deus, você disse: Deus, eu não sei o que fazer. E de repente o Senhor tomou a tua frente e o Senhor te deu a vitória. Oh Deus, nós somos às vezes muito ingratos contigo. Nós somos, ó Deus, muito ingratos com o Senhor. O Senhor sempre trouxe o livramento. Mas pedimos hoje, Deus, a sua misericórdia. E que o Senhor, meu Deus, responda a cada oração. E que esse homem, Deus, essa mulher, essa família, essa casa, seja colocada de pé, em o nome de Jesus. Diga comigo: eu e minha casa pertencemos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.